Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Ontem aqui foi um dia daqueles, né? Dia típico da CPMI que investiga o roubo quase inacreditável. Digo quase porque no Brasil tudo acontece, né? Ninguém pode se surpreender com nada. Um roubo inacreditável a mais de 9 milhões de aposentados, minha gente. Foi um roubo bilionário. Pois bem, ontem era um dos depoimentos, ou teria sido, ou seria um dos depoimentos mais importantes de toda a investigação, não apenas no âmbito da CPMI, como também no âmbito da Polícia Federal, que era exatamente o acusado, um rapaz de apenas 28 anos, que os parlamentares consideram uma espécie de gênio do mal, que terá sido o responsável pela criação do sistema que simplesmente implantou no INSS, com a ajuda, a cumplicidade de dirigentes do INSS, esse roubo bilionário aos aposentados. Dinheiro que era tirado de cada um dos aposentados, um pouquinho de cada um deles, resultou num roubo absolutamente bilionário. Somente esse rapaz é acusado de participar de um esquema envolvendo 9 entidades, dessas entidades picaretas, associações de defesa dos aposentados, sindicatos, confederações, etc. 9 entidades que roubaram só estas 1,5 bilhão de reais, quase isso, 1,465 bilhões de reais. Muito dinheiro, né? Mas a questão é que, como todos os outros, suspeitos, né, que fazem opção pelo silêncio da culpa, como os definiu o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal e, é claro, o Supremo, sem demora, concedeu habeas corpus, autorizando esse camarada a não falar nada, a ficar em silêncio. Ele foi dispensado até mesmo de assinar um termo, um papel pelo qual se comprometia a dizer a verdade. Ou seja, o Supremo autorizou, inclusive, a mentir, se ele quisesse. Mas ele simplesmente não respondeu a nenhuma das perguntas. Ele sempre teve uma postura glacial durante todas as horas em que foi submetido ali a muitas perguntas. Somente o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, tinha 90 perguntas para fazer esse camarada, mas ele simplesmente dizia respeitosamente, eu não vou responder, vou ficar calado, etc. e tal. Amparado, assistido por um dos advogados mais caros do Brasil, né, sem dúvida nenhuma, e como todos eles, né, sempre recorrem a advogados caríssimos, inclusive a CPMI tem feito apelos reiterados à Ordem dos Advogados do Brasil para investigar isso, de onde sai tanto dinheiro para pagar advogados milionários, estes que dão assistência aos suspeitos de roubar os aposentados. É claro que todo mundo acha que esse dinheiro é exatamente também esse dinheiro que paga advogados, é dinheiro roubado dos aposentados. Bom, o fato é que quando o ministro Gilmar Mendes concedeu o habeas corpus, blindando mais esse depoente, ele acabou usando expressões que provocou revolta entre os parlamentares da CPMI, porque deixou muito claro o desdém do ministro do Supremo e do Supremo de uma maneira geral em relação à própria instituição de comissão parlamentar de inquérito, né? O ministro disse que, entre outras coisas, ele disse que a condição de investigado não pode ser artificialmente modificada, uma acusação grave, e mostrando mesmo que ele não considera que tenha validade a decisão da CPMI de convocar esse camarada como testemunha, até como forma de obrigá-lo a responder as perguntas, porque testemunha é obrigado a fazer isso. Mas no Supremo pode tudo, né? Inclusive, testemunhas têm sido autorizadas a ficar em silêncio, o que é muito grave, né? O senador Rogério Marinho, ele protestou, disse que pediu inclusive à Câmara, fez essa cobrança à Câmara dos Deputados, está lá na gaveta do presidente da Câmara, Hugo Mota, o projeto já aprovado no Senado que impõe limites a esse poder cada vez mais exacerbado e abusivo, segundo eles, de ministros do Supremo Tribunal Federal. O senador lembrou que a investigação da CPMI é autônoma e não se confunde com a investigação da Polícia Federal. E o que ele vê é uma tentativa no Supremo Tribunal Federal de desmoralizar o poder legislativo
não só em razão disso, mas de outras interferências indevidas, que eles consideram absolutamente indevidas no processo legislativo e também na investigação da CPMI. Esse rapaz de apenas 28 anos faz parte de uma geração de pessoas mais ou menos da idade dele que saíram criando, em cumplicidade um com o outro, saíram criando essas associações, Amar Brasil, não sei o que, eles inventavam os nomes assim, e conseguiu implantar esse sistema. É um sistema que fraudava a assinatura e também até mesmo a biometria dos aposentados e pensionistas para implantar o tal do desconto mensal associativo. É como se eles tivessem autorizado o desconto a título de mensalidade para ser sócio dessas arapucas que foram criadas para roubar os próprios aposentados. Enfim, o fato é que a CPMI tem feito um grande esforço, né? Claramente um grande esforço para isso. Tem ali uma bancada que blinda os depoentes, sobretudo esses mais enrolados, uma bancada ligada ao Palácio do Planalto. Isso, inclusive, foi registrado mais uma vez ontem pelo relator durante a sua intervenção, mas o fato é que, apesar disso tudo e apesar do Supremo, a CPI vem cumprindo o papel de investigar, de fato tem sido feito investigações exaustivas e de expor esses investigados, expor o roubo. Quem é que ia saber da existência desse camarada se não fosse a CPMI, esse de ontem, e tantos outros, né, que foram expostos só pelo fato de serem convocados, mas aí foram ao Supremo Tribunal Federal e conseguiram aquele silêncio dos culpados. Agora nós voltamos a São Paulo com Thaís Freitas.